Rede Nacional de Especialistas em Terapias Avançadas, um projeto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em cooperação técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e executado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Planejamento estatístico de ensaios clínicos. Nesta apresentação, abordaremos os principais pontos que deverão ser observados e eventualmente criticados durante a avaliação de ensaios clínicos. Faremos uma breve introdução e então detalharemos os 3 pilares de qualquer ensaio: desenho de experimento, técnicas de amostragem e análises estatísticas. O que é um ensaio clínico? O ensaio clínico é um tipo de trabalho que se propõe a criar um experimento que resulta num efeito, e então esse efeito é analisado sob o aspecto da segurança ou da eficácia do tratamento. Todo ensaio clínico tem 3 pilares que sustentam todo o trabalho: o desenho de experimento construído de forma adequada, a técnica de amostragem elaborada para obter dados robustos, as análises estatísticas adequadas para gerar informações estruturadas. O desenho de experimento baseia-se nos objetivos que queremos analisar no trabalho. Esses objetivos devem ser simples e tangíveis. Objetivos compostos podem levar a uma explosão amostral, podendo tornar o trabalho inviável. Os ensaios podem ter objetivos primários e secundários. Os secundários devem preferencialmente ter alguma relação com o primário, pois o desenho do experimento e o cálculo amostral será determinado pelo objetivo primário. Temos aqui 2 exemplos, um bom e outro ruim, de objetivos primários e secundários. No exemplo bom, temos como objetivo primário analisar se um agente antiviral é capaz de reduzir a mortalidade de pacientes, e como objetivo secundário, verificar se mesmo agente antiviral é capaz de reduzir a atividade viral dos pacientes. Ou seja, temos o mesmo antiviral analisado na mesma população, porém com desfechos separados através de seus objetivos. No exemplo ruim, temos como objetivo primário observar se um fármaco reduz o grau de enxaqueca dos pacientes. Já o secundário seria analisar se a perda de peso influencia na qualidade de vida dos pacientes. Vemos claramente uma desconexão entre os objetivos. O objetivo secundário do exemplo ruim não agrega nada ao objetivo primário do estudo. Um desenho de experimento com seus objetivos claramente definidos não é garantia de que o trabalho conseguirá ser realizado se não for possível coletar dados que ajudem nas respostas da pesquisa. Antes de seguir com o trabalho, algumas perguntas precisam de respostas. Tenho capacidade física e financeira de coletar dados? Os dados que coletarei serão robustos para responder minha pergunta? Esses dados existem? Qual é o meu cronograma de realização do ensaio? Sem dados, é praticamente impossível responder qualquer pergunta, por melhor formulada que ela seja. Sendo possível coletar dados, precisamos estabelecer quem será atingido pela pesquisa, ou seja, qual a população-alvo do trabalho. Quem quero atingir com a pesquisa? Indo ao ponto, qual o propósito do trabalho? Qual grupo de pessoas terão benefício com o trabalho? No caso de uma enfermidade, ela atinge toda a população? Idosos e bebês terão o mesmo efeito de tratamento? Ou seja, a população-alvo precisa ser claramente definida e preferencialmente homogênea. Populações muito heterogêneas podem dificultar a interpretação e influenciar diretamente os resultados obtidos. Com a população-alvo e suas características definidas, é necessário selecionar quais serão os critérios de inclusão e exclusão que serão aplicados ao trabalho. Questões como sexo, comorbidades, idade, localização, características socioeconômicas devem ser levadas em consideração na construção dos critérios que definirão a coleta de dados. Com todas as bases do desenho de experimento definidas, qual modelo de ensaio clínico será escolhido? Devemos trabalhar com o cegamento dos participantes da pesquisa? Existem diversas formas de trabalhar dentro de um ensaio clínico. As questões mais importantes são: o trabalho dispõe de mecanismos de sigilo de alocação e cegamento? O desenho de experimento desenvolvido é compatível com o tipo de ensaio clínico proposto?
Lembre-se, menos é mais. Objetivos longos e complexos, com populações muito heterogêneas e critérios de inclusão e exclusão nebulosos, formam uma combinação perigosa para qualquer ensaio clínico. Definido todo o escopo do ensaio, precisamos responder uma pergunta que atormenta muitos pesquisadores. Qual será meu N? Ou seja, qual será o tamanho da minha amostra? Dessa pergunta surgem muitas outras perguntas. Posso fazer a amostragem de conveniência? Em situações de doenças muito raras ou por limitações financeiras, o uso de amostragem de conveniência pode ser aplicado desde que seja claramente explicitado. A amostragem de conveniência não deve ser confundida com micropopulação. Vamos supor que será estudada uma doença que atinge apenas 30 pessoas no mundo inteiro. Coletar os dados dessas pessoas significa que você está trabalhando com a população-alvo inteira. Logo, o simples cálculo das estatísticas descritivas e seus resultados são suficientes para inferir algo sobre a doença. A amostra de conveniência numa micropopulação seria a coleta de, por exemplo, 10 pacientes dos 30 que a população inteira possui. Nesse caso, não existe um cálculo de tamanho amostral que possa ser feito para assegurar que um resultado será mais preciso dado o tamanho da micropopulação. Logo, numa situação em que se trabalha com uma amostra de conveniência de uma micropopulação, o trabalho deve reportar essa questão na seção de limitações e as tomadas de decisão com base nessas análises devem ser feitas mais quanto à significância clínica dos achados do trabalho do que quanto à significância estatística dos resultados dos testes utilizados. Devo calcular um tamanho amostral para cada objetivo ou apenas para o objetivo principal? O cálculo amostral é feito somente para o objetivo principal. Se temos 2 objetivos principais, devemos ter 2 cálculos amostrais e o total da amostra será a soma desses 2 cálculos. Lembre-se, o objetivo principal deve ser simples e tangível. Qual estratégia de randomização devo seguir para o ensaio? E quão grande será a minha amostra? A estratégia de randomização dependerá do desenho do experimento e existem algumas estratégias disponíveis. O sorteio simples, onde o total amostral será dividido aleatoriamente, sem nenhum tipo de pressuposto. Podemos também estratificar as amostras por alguma característica, como, por exemplo, sexo, idade ou comorbidades. A amostragem também poderá ser feita por blocos de randomização, nos quais são estabelecidos tamanhos de blocos e então os pacientes são randomizados dentro de cada bloco. Uma estratégia também utilizada é a sistematização da amostragem, na qual, ao coletar o dado de um paciente, pega-se o próximo dado após X pacientes vistos. Não existe melhor estratégia. A estratégia escolhida deve ser adequada ao desenho do experimento. 2 fatores contribuem para determinar o quão grande será a nossa amostra. Estamos falando da confiança, representada pelo alfa, e do poder estatístico, representado pelo beta. A confiança está relacionada ao erro do tipo 1, ou seja, é quando rejeita-se a hipótese nula e ela era uma hipótese verdadeira. O poder estatístico está relacionado ao erro do tipo 2, no qual a hipótese nula não é rejeitada, mas ela é uma hipótese falsa. Vamos supor que desejamos verificar se um novo tratamento de antiagregação plaquetária é eficiente para reduzir o risco de acidente vascular encefálico. Pacientes foram alocados para receber o novo tratamento e o placebo. A hipótese nula será que não existem diferenças entre os 2 tratamentos quanto à redução de risco de acidente vascular encefálico. E a hipótese alternativa será haver diferenças entre esses tratamentos. Ao cometer um erro do tipo 1, diremos que os tratamentos têm eficiências diferentes, quando na verdade possuem a mesma eficiência. Já no erro do tipo 2, diremos que os tratamentos possuem a mesma eficiência, quando na verdade possuem eficiências diferentes. Quanto mais confiança e mais poder um ensaio se propõe a ter, maior será o tamanho amostral necessário para atender esses requisitos.
Lembre-se, nada poderá salvar um ensaio clínico com erros metodológicos na amostragem. Uma amostra insuficiente trará evidências pouco robustas e imprecisas. A única maneira de corrigir problemas na amostragem é recomeçando o processo do zero com as devidas correções. Com os dados coletados, a última etapa do ensaio é a análise estatística dos dados. O fluxo padrão da análise de dados de um ensaio clínico passa necessariamente pelo fluxo mostrado. Os dados coletados passam por um processo de limpeza, padronização e auditoria para eventuais erros e fraudes. Com os dados prontos, são realizadas as análises estatísticas adequadas para responder aos objetivos da pesquisa e, então, as informações das análises são geradas e formatadas para a produção de textos ou apresentações. A seguir, apresentaremos cada passo desse fluxo. Quando estamos falando da limpeza e auditoria dos dados, existem algumas perguntas que queremos responder. Os dados coletados foram digitados de forma padronizada? Caso não tenham sido, foram feitas as devidas correções e padronizações? Existem formas de auditar os dados coletados, ou seja, fichas, questionários, prontuários? Quais foram as decisões tomadas sobre a falta de dados dos pacientes do ensaio? E o principal, os dados coletados ajudam a responder os objetivos da pesquisa? Na estatística, existe um princípio clássico de que dados ruins geram análises ruins. Por melhor que seja todo o desenho e amostragem, se a coleta de dados não for bem conduzida, lixo entra e lixo sai. Com os dados prontos, alguns pontos precisam ser analisados. Qual a natureza dos dados coletados? As variáveis numéricas seguem distribuição normal? A frequência esperada das variáveis categóricas é pequena? A partir de um entendimento maior dos dados coletados, os testes utilizados estão corretos? Pode ser que alguns dados precisem ser reparametrizados para uma melhor interpretação dos resultados. Por exemplo, em vez de trabalhar com peso e altura, trabalhar com IMC faria mais sentido? Precisamos gerar gráficos para dar suporte às análises? Algumas informações são visualizadas de forma mais coerente em tabelas. Não basta conduzir um bom plano de análises e não conseguir transmitir suas informações ao público. A criação de tabelas e gráficos para o melhor entendimento do trabalho é crucial no ensaio clínico. É imprescindível fornecer todas as informações necessárias sobre as análises, ou seja, testes utilizados, nível de confiança, resultados dos testes de hipóteses acompanhados com valor de P e ou estatística teste e medidas de tendência central acompanhadas de medidas de dispersão adequadas. Também é importante verificar se existem resultados não reportados que dificultam a resolução das perguntas do ensaio, sejam objetivos primários ou secundários. O ensaio deve responder adequadamente todos os objetivos propostos, por pior que seja o resultado obtido. Um ensaio jamais deve modificar ou adulterar os dados intencionalmente para obter resultado favorável, seja pela manipulação dos bancos de dados, seja pelo uso de técnicas incorretas de análises ou uso inadequado de gráficos. É melhor uma pesquisa conduzida de forma perfeita, relatando resultados ruins e não esperados, do que obter resultados desejados que levarão a condutas ruins. O ensaio pode ser inteiramente desperdiçado se as análises estatísticas forem conduzidas de forma errônea. Em resumo, numa pesquisa temos um conjunto de objetivos que precisam ser investigados através de dados que devem ser coletados. Os dados passam por um conjunto de análises estatísticas adequadas que auxiliam na interpretação dos resultados e na obtenção de respostas necessárias.